Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Os Olhos da Minha Mãe. Bom pessoal, Os Olhos da Minha Mãe é um filme de 2017, no caso um terror, ou melhor dizendo, um drama de horror, acho que vocês vão entender quando eu falar um pouquinho mais da sinopse, que ele é, no caso, estadunidense, porém tem algumas partes do filme que são faladas em português, e eu também vou explicar isso. E no caso, essa obra está disponível no Amazon Prime Video. É uma obra bem curiosa, por isso que eu vim aqui comentar com vocês, porque se vocês não conhecem, vale a pena dar uma olhada para quem é fã do gênero. Sendo assim, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita para poder fortalecer, fazer parte aqui do Resenha de Minuto. Deixa o like nesse vídeo também, porque o joinha de vocês ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. E dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais, onde vocês podem me seguir. E também os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso, Súnomo é uma fantasia distópica e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Bom, sem mais delongas, vamos então começar a falar aqui na sinopse. Nessa história, que deve se passar ali em torno da década de 70, a gente vai acompanhar uma pequena família que mora no subúrbio dos Estados Unidos, naquela parte mais interiorana, onde tem uma pegada meio que de fazenda. E a nossa personagem principal é a Francisca. No caso, a Francisca tem esse nome mesmo morando nos Estados Unidos, porque ela é filha, né? A mãe dela tem descendência portuguesa. Na verdade, a mãe dela é portuguesa, ela fez faculdade em Portugal, era cirurgiã, e se mudaram para os Estados Unidos, né, junto do esposo dela, e agora vivem ali na pacata região. Uma região afastada, tem apenas basicamente a casa delas e um celeiro no local. Ocorre que um pacato dia, o pai da Francisca estava trabalhando, e durante esse tempo um homem se aproximou dela. E preocupada, a mãe da Francisca estava cuidando dela, leva a garota para dentro da casa, porém o homem a segue e uma tragédia acaba acontecendo envolvendo a mãe da Francisca. Porém, eu não vou falar qual tragédia que é, para não estragar a experiência de vocês, porque isso já é uma parte chocante da história. Mas, digamos que no meio desse embrólio todo, o pai dela chega na casa, vê o que aconteceu e dali para frente é só desgraça o filme inteiro. A sinopse é basicamente essa, falar qualquer coisa a mais do que isso vai estragar a experiência de vocês. Sendo assim, agora eu quero adentrar em alguns pontos que fazem esse filme ser curioso, de valer a pena ser assistido. O primeiro deles é dizer que esse é o primeiro filme de um diretor, no caso o Nicholas Pesley, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele é um cara que se mostrou bastante promissor na sua primeira obra. Depois disso, ele dirigiu alguns outros longas, nada de grande destaque. Teve o Grito de 2020, que por mais que seja uma franquia de nome, não é algo, digamos assim, não foi um filme bem recebido, foi um filme, na verdade, bem criticado. Porém, em Os Olhos da Minha Mãe, ele consegue entregar seu melhor trabalho logo de cara. Por que eu digo isso? Aqui a gente tem um filme que ele vai homenagear clássicos do cinema do terror e do suspense, como por exemplo Psicose, não só pela sua trama, mas também por causa da sua estética. O filme todo é gravado em preto e branco, então ele lembra bastante esses filmes um pouco mais antigos, porém ele tem a dinâmica já de um filme mais moderno, é um filme muito mais rápido, ele tem apenas 1 hora e 12 minutos descontando os créditos, então é um filme que dá para ver numa pegada só. Inclusive, os 3 atos desse filme são muito bem divididos, inclusive até eles são capitulados. O primeiro capítulo se chama Mãe, o segundo se chama Pai e o terceiro se chama Família. E durante esse período de 3 capítulos a gente vai acompanhar a Francisca e todos os traumas e que isso vai causando no personagem. Porque depois da tragédia que acontece com a mãe dela, ela não acaba, digamos assim, crescendo de uma forma saudável. Tanto é que apenas no primeiro ato a gente vai acompanhar ela como criança, no segundo e no terceiro ato a gente já vai ver uma fase adulta dela, onde as consequências de tudo que ela viveu vão ser, digamos assim, exploradas. Isso no seu aspecto ali bem pessoal, né, em relação a ela mesma, dá para ver que ela não é uma pessoa bem psicologicamente, em vários momentos isso acaba sendo refletido, mas também na forma como ela lidar com o mundo. Isso aqui é o que chama atenção, que é, digamos assim, a cereja do bolo desse filme. É o que mais chama atenção, é o que faz esse filme valer a pena. Por que eu digo isso? Digamos que o fato dela ser traumatizada, o fato dela ter perdido pessoas que ela ama, e o fato de tudo que ela sofreu, não só nas mãos de quem entrou lá e cometeu uma tragédia com a mãe, mas também no que ela sofreu com o próprio pai, já que tem uma cena que insinua que talvez tenha ocorrido pedofilia entre o pai e a filha, mostra que ela não
não tem como ela lidar bem com tudo isso, e ela reflete isso no mundo, ela reflete isso no seu prisioneiro, por assim dizer. Não vou me aprofundar no que seria esse prisioneiro para não estragar a experiência de vocês, mas tudo isso vai formando uma pessoa que realmente não sabe, digamos assim, lidar com a vida, que é uma pessoa que tem graves problemas, que é uma pessoa que não teve ninguém para auxiliá-la, que é uma pessoa que realmente está à beira da loucura. Então, é um filme muito atmosférico, é um filme que constrói isso aos poucos, por mais que seja um tempo rápido de tela e um tempo que não dá muito tempo, é uma história até relativamente simples, consegue construir bem essa personagem principal, que inclusive é muito bem atuada. Dito isso, falando um pouquinho também da direção do filme, uma das coisas que mais chama atenção é como o filme consegue ser sutil e brutal ao mesmo tempo. Sutil porque ele não precisa mostrar as cenas de violência de forma gore ou de forma extremamente explícita, e brutal porque no momento que ele iria mostrar essas coisas tem um corte extremamente delicado, mas que deixa subentendido e na verdade passa, digamos assim, a mensagem muito clara do que aconteceu, mesmo sem mostrar para o espectador, fazendo com que a gente imagine na nossa cabeça aquela cena, e aí que vem a parte brutal. Vou dar um exemplo. Tem uma determinada cena onde a nossa protagonista Francisca está conversando com uma outra mulher, tá ali tendo um conflito, e rapidamente essa cena passa e mostra a Francisca esfregando o chão, assim como ela fez depois da tragédia da sua mãe, e depois guardando pedaços de carne ensacolados na geladeira, o que dá a entender que ela teria matado aquela mulher. E não só dá a entender, como na verdade deixa bem claro que isso aconteceu, porém sem mostrar. Então é aquela sensação estranha, porque você não viu acontecer, foi um corte sutil, uma direção bem suave, mas ao mesmo tempo impactante. Então é um filme que ele é muito poético nesse sentido da direção. Ele é muito delicado e ao mesmo tempo feroz. Causa essa estranheza, mas ao mesmo tempo impressiona. Então a gente tem aqui um filme que tem várias coisas que são fora da caixinha. Ele consegue trazer uma história bizarra, onde a nossa protagonista definitivamente não é uma pessoa boa, porém ela também não teve uma vida boa. Nada que justifique as coisas que ela comete no filme, porém são coisas que contextualizam. Mostra, né, um cenário bizarro, uma vida bizarra. Tudo isso gravado em preto e branco, com essa direção que brinca com cenas sutis e brutais, com cenas que causam rimas, né, entre elas mesmas. Por exemplo, como eu falei, uma cena dela esfregando o chão faz referência a uma cena anterior que já tinha sido mostrado. Então aqui a gente tem um filme tecnicamente muito bom. E como eu falei, é um filme muito interessante, né? Um filme que foge da caixinha. Ele só não ganha alguns pontos a mais porque eu acho que, como eu falei, o roteiro é muito simples. Poderia ter tido uma reviravolta ou algo do tipo. Mas tudo bem, ainda assim vale muito a pena assistir para quem é fã do gênero. Então, se você não conheceu Os Olhos da Minha Mãe, dê uma conferida porque é um baita filme de horror barra drama. E quando eu digo, né, lá no início que eu falei que é um filme de drama, de terror, drama de horror, é exatamente porque ele não se encaixa num gênero de terror clássico, ele não tem jumpscare, não tem nada do tipo. Ele seria muito mais o pós-terror, como o pessoal chama. Mas ele tem esse aspecto dramático muito forte, o aspecto dramático até um pouco mais forte que o terror da obra. Mas é como o terror está muito presente aqui, também não tem como desassociar. Por isso que eu falei que ele é um drama de terror, ou também um terror de drama, chame como quiser. E só para não deixar passar em branco, como eu falei lá atrás, esse filme ele tem falas em português que chama a atenção, né, da gente, o público que fala português, porque a mãe da Sofia, ela era, né, digamos assim, portuguesa, então ela fala em alguns momentos em português no filme, e a própria Sofia, não, desculpa, não sei porque eu falei Sofia, a própria Francisca, quando ela já está mais perturbada mentalmente, eventualmente ela fala em português também, ela quebra todo aquele filme em diálogo em inglês e fala em português, causando um desconforto em quem está assistindo, porque é algo estranho, algo que você não esperava. Enfim, é um filme que vale a pena ser conferido e, se eu não lembro se eu já disse, mas caso não tenha dito, ele está disponível no Amazon Prime Video, pelo menos até a data de publicação desse vídeo. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais e faz o canal crescer aqui na plataforma. Dê uma olhadinha na descrição, minhas redes sociais e também meus livros. Dê uma ajudinha aí também, que me seguindo lá, dê uma olhadinha nos livros, que quiser comprar, eu agradeço demais. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até o próximo, tchau, tchau.